gravação aqui no OBS também, porque aí depois eu posto pra... Bom, vamos lá. Começou aqui? Começou, deixa eu jogar aqui pra cima. Tá, vamos lá. Primeiramente, sejam bem-vindos à primeira aula do curso Revolução Francesa, né? Hoje a gente vai fazer uma breve apresentação de todo o cronograma do curso, seguido por já alguma base explicativa sobre a aula mesmo. Então, a gente já tem um cronograma, já tem um pouquinho de aula, e a próxima a gente já mergulha de cabeça na Revolução, que é o nosso foco primário, tá? Então, dentro dessa apresentação, ela já vai nortear a nossa cabeça do que veremos, como veremos e o que faremos também, né? Teremos algumas atividades aí. Bom, deixa eu já passar aqui, né? Eu sempre fico pensando, né? Um motivo do porquê estudar a Revolução Francesa. Hoje, nos tempos modernos, né, e mórbidos, quase todo tipo de conhecimento ele é descartado e deixado de lado, né? E quando a gente pensa em estudar qualquer coisa, já vem diversas pessoas de plantão, né, os curiosos de plantão, dizendo qual a necessidade, o porquê que eu vou estar estudando isso, nunca vou usar isso na minha vida, né, grande fala dos poetas mirins brasileiros. Então, hoje a gente basicamente tem que sempre ter um motivo também do porquê estudar. Isso lembra também muito me, me Me lembro muito no sentido de o porquê que eu vou estudar é mais em relação com o seu propósito de vida, né? Então a ideia é sempre você conciliar o que você está estudando com o seu propósito de vida. Então você colocar isso em sua mente é muito primário, né? Porque senão todo o seu conhecimento, tudo que você quer aprender vai ser sem sentido nenhum. Então a gente sempre tem que tentar colocar ali um propósito no estudo e isso vai, de certa forma, nos recompensando, né? Então, de certa forma, a revolução hoje, hoje eu vejo a revolução como um marco de cisão entre o antigo mundo, né? Os antigos filósofos, os antigos cientistas para o novo, né? Os novos cientistas, os novos, desculpe, os novos os novos físicos, os novos filósofos e diversos conhecimentos ali que foram se aprimorando. Então hoje a gente tem uma cisão muito firme, muito forte entre o período de revolução, né, o anterior e o pós. Então, o que que acontece nessa revolução? Basicamente a política moderna, né, a política como a gente conhece, ela acaba e começa uma nova. Então, houve uma transformação, da política. Então, justamente, já tem um motivo aí do porquê, estudar a revolução. Porque anteriormente a esse período, era totalmente diferente a visão, a cosmovisão de mundo, e a gente tem uma diferenciação na nossa própria política. Então, a política que existe hoje, como ela é moldada, formada, ela tem alguns resquícios do período anterior à Revolução, mas ele mudou muito, é totalmente diferente, né? A gente tem ali só uns resquícios bem pequenos dentro da nossa Constituição, do nosso modo de vida, mas o grosso mesmo, a matéria bruta, ela foi alterada. Então também a própria fórmula como você vê os direitos, vê a população, vê a cidadania, vê a soberania, a própria igualdade, né, que se preza tanto hoje em dia, ela é formulada dentro deste conceito. Antes, a gente tinha uma noção diferente, né, de igualdade entre os seres humanos, e pós-revolução isso muda também. A própria economia, no geral, ela começa a girar diferentemente, né, tanto que os burgueses, eles têm impacto no processo de formação da revolução. Eles não são a peça central da revolução, mas eles têm um impacto justamente com essa questão econômica. Isso vai fomentar
todo aquele escopo político, né, que tá acontecendo, porque querendo ou não, por mais que o pós-modernismo ele cria uma visão de que a economia é o que rege todas as relações humanas, antes disso não era bem assim, né. Hoje no modelo capitalista, é claro que a gente vai notar que realmente a economia ela vai ter um processo ali mais forte nas decisões humanas, mas antes disso, cara, era um pouquinho diferente, né. E também mostrar, o início, como que as ideias podem ter consequência. Cara, tem um livro, do Richard Weaver, tá ali, por isso que eu dei uma olhadinha para ler o nome, que é Ideias Têm Consequências, né. E ele vai justamente postular como uma ideia formulada e postada ao mundo, como que ela vai reagir, na sociedade e quais as consequências, né, porque às vezes a gente só joga assim no ar uma ideia, formula toda essa ideia e deixa. A gente acredita que não vai ter nenhuma repercussão, que não vai gerar nada, porém, na verdade é o contrário, ela pode ter muita consequência em relação desse tipo de pensamento, né. E aí vem, perguntas que vão nortear toda a nossa trajetória, né. Como iniciou os direitos, porque a Constituição como a gente vê hoje, vem obviamente dessa época. Deixa eu só permitir aqui o Ítalo, permitir. Opa, voltar aqui. Aí, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Aí, obrigado. Aí, vamos lá, voltando. Então, de onde que vem os nossos direitos? Como que tudo isso começou? Como eu mencionei anteriormente, tem essa diferença aí, essa cisão de visão e ótica de mundo. Então, também entender o que causou a queda do rei, né? Porque a gente vem de séculos ali, 16 séculos, 17 séculos, tendo essa visão muito clara de rei, e anteriormente a isso, né, antes de Cristo, a gente também tem uma percepção de que o rei é a figura central do poder, e isso veio ao longo dos tempos. Por que que isso, de um dia para a noite, né, podemos dizer, essa fala, que ele sai do poder e muda, molda-se todo essa orquestra política, né. E por que que o povo, né, por que que o povo ele entra e começa a reivindicar? Por que que antes ele estava tranquilo, em todos os momentos históricos ali o povo tá mais, não reivindica tanto, né, os poderes, e por que que lá na revolução eles saem com tanta ênfase, né. É claro que em muitas sociedades antigas o povo ele reivindica, inclusive tiram reis do poder, porém eles nomeiam outro, né, essa era a principal, eh, estrutura política dos nossos antepassados. Eles vinham com sempre tinha um rei, uma figura central que vai orquestrar a toda a política, e aí quando um povo ele chega e retira, esse líder, eles escolhem outro, eles não fazem uma constituição baseada em diferentes poderes, isso nunca tinha acontecido, isso realmente é algo novo, na história humana, tá. Então esse ali é um grande, podemos fechar ali numa sucinta, frase, que essa é o real motivo de entender a Revolução Francesa, de que ele vai nos nortear em relação sobre os nossos direitos. Por que que começam os nossos direitos nesses formatos? Por que que o rei some, literalmente some do estado, e como que a política se transformou, né? Porque tudo isso vai impactar na nossa existência humana hoje, na política como ela flui hoje. Então, se você quer entender um pouquinho de como começou a nossa estrutura política atual, entender este jogo político, você vai começar lá de trás com a Revolução, te norteando para esse jogo político atual, tá? E a visão de mundo também atual, ela é muito corroborada pelo que aconteceu na época da Revolução. Vou passar aqui. Então vamos. Deixa eu só. Aí. Então, só para a gente já ter um entendimento, né? O que veremos no curso? O que o curso vai nos mostrar, para onde a gente vai caminhar,
Tá. Então, primeira aula de hoje, a gente está vendo tanto o cronograma, quanto ver algum pouquinho sobre definições do que é história, tá? E aí, as próximas aulas, a gente vai ver a França do Antigo Regime. Então, o Antigo Regime, né, como que está formulado e, obviamente, o que acontece no Antigo Regime, como é a visão da monarquia no século XVII, o surgimento da República de Letras e do Iluminismo, tá? Que isso acontece tudo simultaneamente. A circulação de livros, né? Porque é muito interessante que o processo da Revolução, ele não acontece com filósofos formulando ideias e postulando como que a gente vai estar ajustando o governo, o que a gente precisa fazer. Não, na verdade são uma classe de literários que, através de livros ali de romances em geral, eles vão atacando o sistema atual. E a partir disso, esses livros que eles fazem, eles começam a ser banidos, né? De certa forma, a monarquia junto ao clero, eles começam a perceber que esses tipos de livros não são tão proveitosos, eles acabam tentando bloquear e proibi-los. Só que aí começa uma circulação por detrás dos panos destes livros e a população, ou os burgueses, eles começam a se formar nessa opinião desses livros, né? Também vamos ver os intelectuais que estão por trás dos livros, como que eles postularam esses livros, quais foram esses livros, o que eles escreviam nesses livros, porque a grande maioria dos livros, eles não eram um ataque formulado visualmente, você não conseguia enxergar o que estava escrito no livro de primeira. Era muito velado a crítica ao governo, né, a crítica ao Estado dentro destes livros. E tanto que, por exemplo, a gente vai ter o próprio clero lendo os livros de alguns intelectuais e não percebendo um ataque assim surreal para o clero, né? Enfim, a gente vai ver a crise da monarquia, por que acontece uma crise, como que está a economia política, e aí a Revolução Francesa acontecendo, e por fim as consequências dessa revolução para a França, obviamente, e a gente entende também que isso vai perdurar por todo o globo, pelo menos para o Ocidente fica muito, muito forte. Alguns países no Oriente, eles vão aderir isso, outros nem tanto, né? Apenas por dinâmicas políticas eles vão tentar, mas isso é muito claro mais no Ocidente. As repercussões da, do que aconteceu na época da Revolução, das ideias, o que perpetuou foi muito mais para o Ocidente. E aí do Ocidente, né, por exemplo, com Estados Unidos e com outros países, eles começam a jogar para o Oriente, tá? Vamos lá. Então, como que serão as aulas? Ah, desculpa, as aulas elas vão acontecer de diversas maneiras. A principal vai ser expositiva, né? Então, vai estar vendo as matérias e eu vou estar formulando, dizendo como funcionar. Eu também vou buscar, tentar achar ali o máximo possível. A gente tem alguns escritos, né, sobre a época, né? Então a gente fazer leituras e análises de textos da época. Então trazer, por exemplo, ah, dentro de uma constituinte que teve os escritos, então trazer os escritos dessa constituinte, como que foi, o que que eles escreveram, tentar analisar qual que era a percepção deles durante a constituinte e por aí vai. Às vezes pegar um texto ali de algum um intelectual da época, trazer, tentar encontrar ali o que que ele estava tentando formular com aquelas palavras, com aqueles textos, e a partir disso a gente conseguir interpretar e às vezes até criar uma discussão ali de entendimento sobre o texto. É ver também a questão de cronologia, mapa, né? Porque envolve também conflitos dentro como se fosse uma guerra civil, uma briga interna, e vai ter guerras com outros países acontecendo ao mesmo tempo. Então, os mapas, né? Eles vão nos nortear em relação por que aconteceu dessa forma, por que que eles foram para cá, por que que eles não foram, e outros documentos diversos que vão nos auxiliar nessa dinâmica, tá?
Acredito que quando eu falo em intelectuais, a gente vai ter ali os protagonistas pré-revolução, né. Os protagonistas pré-revolução, eles são a galera que vai fomentar, de certa forma, por detrás dos panos, a possível revolução lá no futuro. Então, cara, a maioria dos escritos dessa galera, né, podemos dizer que são de 60, 70 anos antes da própria revolução. E isso é muito interessante para a gente entender como que flui a movimentação de ideias nos séculos passados, né. Hoje a movimentação de ideia, cara, eu lanço algo na internet hoje, amanhã todo mundo já está sabendo, então é muito rápido. É totalmente diferente de um período onde era difícil você fazer, um livro, né, publicar livros diversos, porque não tinha ali um processo industrial tão rápido para estar produzindo essas coisas. Então, todo o processo, todas as ideias, elas circulavam de maneira muito lenta. Então, o que estava acontecendo às vezes em Paris ali, com todo mundo sabendo, todo mundo buscando, às vezes os interiores da França, assim, cara, não tinham noção do que estava acontecendo, porque nem tinha chegado as ideias. Então, assim, chegavam 2, 3, 5, em outros locais, sei lá, 40 anos depois. Era muito lenta a circulação de ideia entre a população. É claro que entre os burgueses, entre os nobres, isso acontecia um pouquinho mais rápido, porque eles tinham recursos para que isso acontecesse mais rápido, né? Então, a ideia é entender justamente esses caras. A gente vai entender primeiro essa é a primeira parte, né, de certa forma, da nossa aula, que é entender como que esses caras pensaram, o que que Montesquieu fez, dentro dos 3 poderes, por que ele chegou à visão de 3 poderes. Sobre Voltaire, como que era a perspectiva de Voltaire em relação a Deus e como isso impactou, ah, na visão, na ótica de mundo, quais foram os livros, como que ele atacou a igreja, como ele atacou o clero. E a partir disso entender ele alterando a visão nobre, né, a visão da nobreza sobre burguesa sobre a igreja, sobre Deus. A gente vai ter o Rousseau formulando os contratos sociais. Cara, tem, um livrinho de Rousseau que uma vez eu li, que é surreal. Ele falou sobre o contrato social e qual é a postura que os políticos devem assumir em relação a em relação às políticas públicas, o que que eles precisam fazer. Então ele vai formular que, ah, de certa forma, ele vai formular que o político ele precisa a todo momento estar pensando no povo e fazendo para o povo, senão ele vai se corromper. Então é bem legal. Provavelmente a gente vai trazer também esses escritos do Rousseau para a gente ler. A gente vai ter, de certa forma, ali. Esses três são os principais, assim. Talvez quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente tem esses três cabeças que são os três que sempre vão nortear o pensamento daquele século. E aí, a partir disso, a gente vai ter alguma galera um pouquinho de menor escalão, né? Que vai ser o Diderot, o Condorcet e o Sias. Esses caras, eles vão postular um pouquinho de política, mas a ideia deles não é tão política. Eles vão estar atacando um pouquinho mais o clero, a visão de mundo, de Deus, né? Eles tinham uma visão diferente do clero daquela época. Eles vão estar publicando coisas, em relação a isso. Inclusive, alguns foram presos, ficaram presos algum tempo. Ah, as vidas deles são bem conturbadas em relação a todos os escritos, o que aconteceu. Alguns, inclusive, têm algumas dissonâncias ali na época da morte, sobre como morreu, se ele se arrependeu do que fez, se não se arrependeu, a gente vai ver também. É importante que a gente tenha em mente que eles não são filósofos. Eles são diferente do período, sei lá, pré-socrático, socrático, que o pessoal se sentava ali para conversar e através disso chegar a uma verdade. Eles não são esse tipo de filósofo. Na verdade, eles são só caras, pensadores, servidores públicos que, assim, através de, de conversas, de pensamentos, eles vão participar ativamente ali, criando livros e circulando as ideias deles. Tanto que a grande maioria, eles não tinham uma perspectiva de mudar o regime. É muito interessante que todos esses, eles não tinham a perspectiva ou o planejamento de tirar o rei e substituí-lo rei pelos três poderes.
né? Todos eles tinham a perspectiva de diminuir o autoritarismo, deixar com que o povo fosse mais livres, brigar ali por um local mais justo, menos imposto. Então, de certa forma, eles não estavam querendo, tipo assim, destruir a figura do rei. É muito interessante. Na verdade, eles viam ali a figura do rei como uma autoridade, de certa forma, tinha que ser zelada, tinha que ser mantida, mas que não deveria ter saído. É a segunda linha de pensadores, a segunda linha de políticos que vai fazer articulações para que aí realmente eles retiram o rei do poder. Pode falar, Pedro. No caso, o Rousseau não é considerado filósofo? Então, na verdade, eles não são, Ou eles por não se exemplo, autodenominam? eles são, assim, eles entram na categoria de pensadores e filósofos, mas eles não eram filósofos pré-aristocráticos ou aristocráticos no aristotélicos, né? No sentido, Ah, em relação que eles eram filósofos e só faziam isso. Na verdade, eles foram pensadores, eles são figuras públicas normais ali que estavam publicando livros, e aí, conforme o tempo, eles assumem essa categoria. Então, na época, eles não se dominavam muitas vezes como um filósofo. Na verdade, ele às vezes era um cara que era ali no contexto jornalístico, ele tinha as próprias ideias, não via aquele sistema político como falho, e a partir disso ele promulgava o que ele acreditava ser. Então, a gente consegue enxergar eles como mais políticos ali, figuras públicas políticas, servidores em geral, do que um filósofo puro, entendeu? entendi. Eles eram Como influencers. isso, por exemplo, como a gente vê a figura de Platão, Sócrates, a gente vê o cara que cara, ele só era filósofo. Na verdade, ele não tinha nenhum papel dentro da sociedade grega num sentido fora de chegar ali no âmbito dos filósofos e promulgar e debater verdades. A gente não tem algo além disso, né? A gente só vê eles realmente como filósofos, como uma categoria específica de pessoas que só fazem o papel ali de busca pela verdade, fazem os debates ali e tudo mais. Esses caras não. Esses caras, eles não estão só nessa categoria. Então, assim, eles são o quê? São pessoas públicas que fazem ali questão, faz alguma coisa no regime jornalístico, faz na economia, faz no âmbito ali de empresário, e aí a partir disso eles vão promulgando ideias dentro de seus livros que também vão começando a formular hipóteses e ideias para consertar o regime que estava ali, entendeu? Entendi, entendi. Então, assim, eles têm essa categoria de filósofo, né? Sendo sucinto. Mas eles também eram outras coisas. Eles não são apenas filósofos. Eles às vezes são economistas, às vezes são do clero, tem alguma pessoa, uma galera que é do clero, e por aí vai. Enquanto a gente pega os antigos, eles tinham uma classe só para filosofia. Então, eles só eram filósofos, né? Eles não seguiam outras áreas. Perfeito. E no final, né, do curso, pelo menos a gente fazer um artigo sobre a Revolução Francesa e a gente publicar. Então, a ideia ali no final, para que a gente consiga fomentar uma base de conhecimento sólida e consiga ativamente fazer algo, porque tem diversos estudos que, inclusive, o fazer, né, a atividade de fazer, de você buscar, ela é realmente muito proveitosa em relação a guardar conhecimento. Às vezes, uma aula só expositiva, a gente vai só vendo. É muito difícil do nosso cérebro pegar essa informação, colocar na nossa mente e guardar. Então, ativamente, isso se dá muito mais fácil a gente pesquisando, a gente olhando o porquê, e aí, através disso, a gente formular realmente um artigo e publicar, que isso vai nos auxiliar em guardar o que realmente a gente estudou. Então, de certa forma, a gente vai pesquisar um tema ali dentro da Revolução Francesa, pode ser um tema político, um tema econômico, um geral, né? E aí, a partir disso, a gente fazer um artigo, não precisa ser um puta de um artigo em relação a grandes páginas, mas ali um mini artigo ali, sei lá, de 5 ou 6 páginas, tá
tá bem produzido, a gente já consegue ter uma ideia do que a gente fez aqui dentro do curso, tá certo? Então, esse é o cronograma do que a gente vai fazer. A gente vai primeiro ver o antigo regime, depois a gente vai ver os filósofos assim, né, no geral, todos os pensadores ali da época, o que que eles pensaram, como pensaram e por que pensaram isso. E, em sequência, a gente vai ver o movimento político acontecendo em relação ao que esses pensadores falam, né? Então a gente vai entender também esse movimento político que envolve não só a França. É muito interessante que não envolve só a França, mas envolve os Estados Unidos, que está tendo uma guerra de independência contra o principal inimigo da França, que é a Inglaterra. Está tendo guerra contra a França, está tendo guerra contra a Austro-Hungria. Então, assim, o regime francês naquele momento ele estava em guerra com quem existe na Europa, ele estava em guerra. Então também isso vai impactar nas dinâmicas fora, né, do estado ali, do território francês. Então tudo isso vai estar interligado nessa política, podemos dizer ali, europeia, tá? E em sequência a gente vai ver os acontecimentos, como que foi as constituintes, porque com a queda de um rei, o que eles fazem é a constituição. Então junta uma galera, faz a constituição e a partir dessa constituição começa o regime. E aí acontece outra constituição, assim, a queda do rei, a gente vai começar a perceber que acontece com um grupo de pensadores, um grupo de políticos tentando formular uma constituinte para que eles consigam ali agora reger os poderes e como que vai funcionar a política interna do país, tá? Esse é o período da Revolução mesmo, um período extremamente conturbado, que é de 80, podemos dizer que é de 87, 88 até 94, 95, que é aí quando Napoleão vem e assume a figura central do governo francês, e aí começam as grandes campanhas napoleônicas, tá? E aí termina basicamente com Napoleão e o que que isso vai levar de ideia para o planeta, né? Todo mundo começa a ver a grande França e começa a se espelhar nos direitos humanos que foram feitos, inclusive, tanto podemos ali em junção dos Estados Unidos com a França, porque o que estava acontecendo nos Estados Unidos, a independência gera lá ah, os direitos humanos, e esses direitos humanos, eles resvalam na França, a França promulga as ideias que aconteceu nos Estados Unidos, e isso vai para o mundo. Por quê? Porque a França, ela era os Estados Unidos da época em cultura. O que os Estados Unidos é hoje, a França era no século 17, 18. Quando a gente falava em, por exemplo, uma língua-mãe da humanidade, se por assim dizer, a gente pensava em França. A gente não pensava no inglês, a gente não pensava em nenhuma outra língua. Era o francês, que era o local cultural do planeta. Então, quando você falava em cultura, a primeira coisa que vinha era a França. Então, a França era o polo central de cultura, de língua, de tudo ali dentro da Europa. E aí, por trás disso que tinha a Inglaterra, tinha alguns outros países, tá? Vamos lá? Então, já para engajar um pouquinho ali na primeira aula, a gente vai entender também. Eu vou fazer uma breve explicação aqui, né, sobre a história, tá? Por quê? Como a gente vai estar analisando o passado, é muito importante a gente ter o conhecimento do que é história, tá? Como que o que que significa a história e como a gente consegue analisá-la. Hoje acontecem muitos erros, em geral, né, podemos dizer diversos professores, em relação à história e como analisá-la, tá? Então, a gente tem ali a ideia de passado, tá? Tudo o que já aconteceu, como que foi, como se deu e o presente, o que está acontecendo, né? Então, de certa forma, a gente tem que ter essa noção do que é o passado, do que é o presente, para a gente começar a entender. E aí, justamente, a história, ela vai pegar todos os acontecimentos, todos os fatos acontecidos na história da humanidade, e esse conhecimento
que é passado para frente, obviamente através da escrita, ele vai contribuir ali para o que é a história em geral. Então, a história nada mais, nada menos que uma ciência que vai estar estudando o passado, tá? Tem um... Tava fazendo umas pesquisas ontem e me dei numa aula do Ledo Vaccaro, acho que alguns possam conhecer, ele é bem famoso, onde ele fala que a, a linguagem, escrita em si, ela foi a principal invenção da humanidade. Não foi tecnologias muito amplas como a internet, nada do tipo. Ele fala que a escrita foi a principal, né, da humanidade, a principal invenção, e eu pensando realmente faz sentido, porque basicamente o que a gente faz hoje, o que a gente vê hoje é tudo composto através de linguagem, tudo composto através de escrita. O modo como a gente pensa é muito direcionado pelo que a gente escreve, pelas nossas escritas. Então, a escrita em si, ela é um puta de um conhecimento, uma puta invenção, porque ela vai ser um HD externo, onde a gente consegue escrever e transmitir um certo conhecimento para as próximas gerações, e é só isso que vai criar uma base para com que a civilização evolua. Então, realmente, a escrita, ela talvez seja ali uma dos principais instrumentos que a história vai analisar, né, que a gente vai ter através da história. Então, a história, ela só se dá pela escrita e alguns outros documentos, mas a escrita, no geral, vai ser o que vai nortear o nosso pensamento em relação ao que estava acontecendo no passado. É o HD externo de informações que aconteceram que a gente consegue acessar. E aí isso vai criar uma baita de uma evolução na sociedade, né? E aí, dentro de história, a gente vai ter ali a historiografia. Historiografia, basicamente, ela vai ser uma ciência que ela vai analisar e estudar não a história em si, mas ela vai estudar mapas, todo o conhecimento produzido, né? Eu tenho para chegar nessa ideia de história e historiografia, eu estava lendo um livro de Pedro Calmon, onde tem dentro da introdução uma dissertação de Thomas Juliano sobre história e sobre historiografia. Inclusive, eu vou mandar também para vocês, em torno de 5 a 8 páginas, onde ele vai dissertar um pouquinho sobre a diferença da história, diferença da historiografia, e basicamente a historiografia ela vai tentar pegar ali a escrita e interpretar, investigar através de métodos, né, bem críticos em relação ao conhecimento gerado. Então, enquanto a história ela é a ciência do que aconteceu, a historiografia ela vai estudar o conhecimento que foi gerado e como a gente interpreta esse conhecimento. Então, por exemplo, a gente vai pegar lá um, um livro e entender como ele foi escrito, qual é a cosmovisão daquela pessoa que está escrevendo este livro. Então, essa é a grande diferença da história para a historiografia. A história é o conhecimento que a gente tem sobre o passado, é a ciência que estuda o conhecimento, os eventos e tudo mais, e a historiografia, ela vai analisar o, os escritos, os documentos, entender então realmente como foi interpretado isso, né? E por que que foi interpretado dessa maneira? Então, ela vai analisar o passado de outra ótica, ali, uma ótica um pouquinho mais focada nos documentos e tentar validar os documentos de como que foi interpretado isso, tá? Ah, então, o que que a gente precisa entender também sobre isso? Que o passado, ele basicamente não existe mais, o passado, ele já foi, não tem como a gente voltar e, e vê-lo, porém ele deixa vestígios. E aí que entra a historiografia, porque é onde a gente vai através de cartas, a gente vai através de documentos, a gente vai através de monumentos, e aí a partir desses documentos em geral, a gente consegue interpretar vestígios do passado e a partir disso entender um pouquinho sobre o que aconteceu. Pode falar.
Oi, tá ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Não, é porque recentemente eu iniciei um estudo sobre literatura também, né? Uhum. E nessa prévia eles falam que a literatura esboça. Se você quer entender como que era a vida naquela época, você entende através do escritor daquela época, né? Então, quando a gente lê um historiador daquela época, a gente consegue, né, ter uma ideia do momento que estava vivendo naquele século. Por exemplo, da Revolução, um escritor daquela época, você consegue ter uma ideia do que ele estava passando, né? Claro, é perfeito. Na verdade, é perfeito porque justamente é o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar a literatura e vai analisar a partir dessa literatura, fazer uma visão É, tipo, historiográfica a literatura tá ligada com a história, né? com absoluta certeza, porque a minha cosmovisão, né, o jeito como eu enxergo o mundo, ele é transpassado para a literatura, independente da literatura que seja. Então, pode ser um romance, pode ser um artigo científico. Claro que isso é mais voltado para ciências humanas, mas até nas ciências exatas a gente vai enxergar, né, dentro da lógica, de certa forma, a visão de mundo dessa pessoa nessa literatura que ele escreveu. Então, a partir disso, você vai. No caso, você vai, por exemplo, eu escrevi um livro, você escreveu um livro, a Ana escreveu outro livro e o Pedro escreveu outro livro. Cara, são 5 visões de mundo da nossa contemporaneidade. Então, cara, se no futuro todo se perder, acabou tudo, mas tem os 5 livros que a gente publicou, pode ser um sobre romance, um sobre artigo científico, o outro ideia de contrato social. Todos esses livros, eles têm vestígios da nossa visão de mundo e o que estava acontecendo hoje. Então, é justamente isso que a historiografia faz. É a gente pegar esses livros, pegar tudo que foi escrito e analisar em uma ótica, tentar tirar o máximo possível da nossa perspectiva de hoje. Então, tirar o máximo de você nessa leitura, por quê? Porque eu venho carregado, hein? Impossível fazer, mas eu venho carregado com preconceitos atuais, com visões de mundos atuais. Então, cara, isso tudo na minha análise histórica, ela vai atrapalhar. Por quê? Porque eu já vou imputar nessa pessoa, nesse cara, algo que ele nem sabe, né? Então, assim, eu já vou com uma ótica totalmente distorcida sobre a pessoa. Então, o ideal é que o historiador faça o quê? Cara, se desprenda de todos os valores e, basicamente, uma. Ele tem que fazer uma viagem no tempo, tá? Basicamente, uma viagem no tempo para o fato que ele está analisando e a partir disso ele tentar entender o que que essa pessoa está pensando, por que que ele pensou isso e não com a sua noção de mundo, mas com a noção que está escrita, com a noção da pessoa que está escrevendo. Tem Porque que se desintoxicar, né? porque você precisa tirar tudo de você, isso é extremamente difícil, não é fácil, mas é uma ideia do que você precisa fazer para realmente chegar no fato realmente existente. Porque se você realmente não tira isso, você já vai pro fato totalmente intoxicado, totalmente preconceitos, e você acaba não enxergando uma verdade. Você acaba deixando passar uma verdade tremenda em relação a tudo. Ah, não gosto desse cara. A ideia da historiografia não é isso. A ideia é a gente entender, se desprender dos nossos valores, ir até o fato analisado, porque ele deixa diversos vestígios, e a partir do fato analisado, ter um conhecimento sobre aquela realidade, independentemente do que você acha ou que você não acha. A ideia é que a gente consiga interpretar os documentos e encontre uma verdade ali dentro daquilo que está acontecendo, sem total intenção do que eu acho. Na verdade, o historiador ele
não tem que ter isso, né? É claro que ele tem uma perspectiva, uma intenção do que ele vai ver sobre isso, beleza, isso é uma coisa. Agora, a realidade que está acontecendo ali é outra. Então, a gente precisa ter muito cuidado, até passar aqui por próximo, muito cuidado em relação ao que a gente está interpretando, Para né? não ter anacronismo, né? Uma coisa é eu analisar a história para chegar a uma verdade, e aqui eu tenho que me desprender, eu tenho que entender a cosmovisão, e uma coisa é eu hoje pensar, tipo, por que que ele não fez isso? Eu achei que era melhor ele ter feito isso. Mas mesmo nessa perspectiva, com a minha interpretação, eu estou cometendo um ato falho, porque essa pessoa ela não tem a perspectiva do pós, do que realmente aconteceu. E é muito interessante isso, porque em uma das constituintes que a gente vai ver, talvez a primeira, funcionava da seguinte maneira: tinha a nobreza, tinha o clero e tinha o rei. Eram esses três que ordenavam, que criavam as leis no geral. Acontecem uns movimentos onde os burgueses, não, os burgueses, né, o povo detentor da economia, eles querem entrar na Constituinte para poder decidir. A nobreza e o rei meio que foram contra. Porém, o clero, ele quis, ele falou, não, isso é injusto, a gente tem que dar o direito deles também escolherem. E aí, nesse momento, os burgueses eles ganham cadeira na Constituinte, né, para decidir as leis, e 2, 3 anos depois, esses caras que conseguiram assumir o poder, eles matam o clero inteiro. Então, assim, se a gente olhar com a nossa ótica, pô, a gente vai falar, eu sempre dou isso, cara, o clero é um bando de imbecil, pô, porque ele deu poder para uma galera que vai matar eles. Só que eles não tinham essa perspectiva, eles não têm a noção de que daqui 2, 3 anos essa galera que a gente está dando poder vai nos matar. Mas é isso que acontece. E a ideia é a gente entender o porquê que o clero ele dá poder para essa galera e não julgar. Então, entender ali o fato, como que era a visão do clero para com os burgueses, do porquê que eles estavam dando, o que que tinha de pensamento dentro do clero para eles, não, vamos deixar esses caras também pensar também, né? E aí, justamente, como eu falei do Thomas Juliano, eu vou mandar um textinho para vocês, que é sensacional, inclusive ele é brasileiro, tá? Que ele fala onde que basicamente a história não é organizar cronologicamente as coisas. Então, 1940 aconteceu isso, 1941 aconteceu isso. Isso é muito raso e insuficiente para a gente entender o passado. Na verdade, é pegar o que está acontecendo, ir até o local, levantar perguntas do porquê que está acontecendo dessa maneira e a partir disso interpretar e compreender, tipo assim, é como se fosse um Lego. A gente vai pegar, a gente tem uma pecinha do Lego. E aí a gente vai ter que procurar todas as outras peças deste Lego, do quebra-cabeça, para enxertar bonitinho e a gente conseguir chegar a essa realidade. Então, assim, por mais que a gente leia, por mais que a gente busque, se a gente não tiver uma noção de atribuir significado para aquilo, vão ser só documentos vazios sem nenhum tipo de importância. Então, a ideia é que a gente vá, a gente busque perguntar por que está acontecendo, entender as mentalidades e reconstruir esta realidade que aconteceu. Porque essa realidade não existe mais, ela só está nos documentos. Mas através dos documentos, a gente vai conseguir completar o quebra-cabeça. Tanto que a gente não vê, quando a gente faz uma análise histórica, a gente não vê só um documento, cara. A gente tem que ver diversas óticas, diversos locais, a gente vê fotografia, a gente tem que analisar muitas vezes um diário pessoal, né? Que às vezes tinha na época e era muito comum, diários pessoais contando o dia a dia. E aí, justamente, esse cara que está escrevendo no dia a dia, ele é tão importante quanto um Rousseau da vida para analisar um texto histórico, uma época histórica, muito porque esse cara, muitas vezes, ele não tem polimento nas palavras que ele está falando. Então, tudo que ele escreveu ali é o que ele acha sobre aquela civilização, aquele momento histórico, né? Então, toda pesquisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que usar pelo menos tudo isso aí, ó. A gente pode utilizar objetos, pinturas, edifícios, cartas, jornais, fotografias, os relatos orais, mapas, tudo isso vai ser usado como fonte
para entender o passado que aconteceu. Isso vai muito lá o que a gente viu sobre historiografia. Enquanto a história é só uma ciência que vai entender o passado, a historiografia ela é basicamente uma ciência que vai estudar tudo que foi feito e fabricado pelo ser humano. Então, isso vai de escrita até objetos diversos. É isso que a historiografia tem que fazer, analisar o que foi feito e fabricado pelos humanos para ter um entendimento daquela época. E o que você falou sobre literatura, a gente vê também sobre pinturas, cara. O que o cara ele tá vivendo é o que ele vai expressar na pintura que ele tá fazendo, principalmente no pós-modernismo. Antes, a galera só queria buscar ali deixar alguma coisa belo. Depois, a gente vai começar a ver pintores que eles vão querer pintar o que ele vê, né? A parte subjetiva do que ele acha bonito. Então ele começa a fazer pinturas e as pinturas vão, obviamente, servir como uma visão histórica sobre algo, tá? O que a gente precisa sempre tomar cuidado em relação à historiografia e à história no geral, sobre um relativismo, né? Então, assim, cara, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a verdade, ela existe. E ela está no fato analisado. Então, assim, quando a gente vai para fazer um estudo de uma sociedade, fazer um estudo historiográfico sobre algo, a gente tem que ter em mente que algo aconteceu e algo objetivo aconteceu, que foi assim que aconteceu e não teve outras coisas. Porque se eu relativizar, por mais que preguem um relativismo, isso não é verdade. Na verdade, a gente só vai se distanciar do fato acontecido. O que pode acontecer é visões distópicas sobre um fato. Isso pode ter acontecido. Então, assim, um pensador ele pensa isso, outro pensador ele pensa isso aqui, e as visões deles se confrontam sobre uma verdade que existe. Então, por mais que eles tenham percepções diferentes sobre um fato, sobre uma realidade, ela ainda existe como tal e não é algo da cabeça deles. Então, a gente tem que ter que quando a gente for analisar algo, a gente tem que acreditar e tem que ter essa certeza de que realmente existe uma verdade ali que aconteceu. E aí foi até que eu escrevi aqui, né? Que eu posso afirmar que o Hitler foi membro de um partido comunista irlandês. Cara, a resposta é um pouco absurdo, né? Mas é obviamente não. Isso realmente não aconteceu. Isso não é uma verdade. Por mais que eu pregue isso, por mais que eu fale abertamente que eu acredito nisso, isso não é uma verdade objetiva do que realmente aconteceu. Todo mundo sabe que não é isso. E aí, justamente, a gente faz uma visão sobre uma verdade, né? Então, a gente não tem como a gente crer em cada um tem a sua verdade para quando a gente está analisando, tá? A gente tem que analisar o fato e se desprender ao máximo do fato até chegar a uma verdade, até chegar ao que realmente aconteceu. O que eu acho, o que eu penso sobre, isso é outro local, outra parada, tá? Aqui a gente tem espaço para interpretar, mas não para inventar nada do que foi, do que aconteceu. O que acontece muito hoje em dia, tá? Dentro da internet a gente vê diversas dinâmicas ali falando sobre invenção. Por exemplo, quando a gente fala em queimas bruxas, todo mundo lembra da Idade Medieval. Só que é uma mentira, porque a queima das bruxas aconteceu no século XVIII, XIX, com o anglicanismo, positivismo não, desculpe, com os puritanos. Então, assim, foi outra galera totalmente diferente que, na verdade, é todo distorcido essa visão de caça às bruxas, né? O que aconteceu no século XVIII, a galera atribuiu ao século X, ao século IX. Sendo que no século IX e X a galera nem acreditava em bruxa. Então, a gente vai vendo essas invenções dentro da história, a gente precisa tomar cuidado com ela, tá? O que a gente acabou falando sempre, né? E que inclusive você trouxe, a gente não sempre se manter distante em relação ali os julgamentos morais que a gente vai fazer sobre qualquer pessoa que a gente está analisando. A ideia, a gente tem que
tirar as nossas opiniões individuais e substituir por fatos concretos que aconteceram, tá? Então, condenar, elogiar, não vai explicar muito um acontecimento. Se eu chego para qualquer pessoa e falar, Hitler foram, já utilizando Hitler, né? Hitler foi um monstro e tudo mais. Cara, não vai mudar nada porque a pessoa não vai saber quem foi Hitler, o que aconteceu com Hitler, porque que ele foi um monstro. A gente só tá colocando um adjetivo aleatório nele, né? Então a gente precisa, cara, é muito difícil a gente conseguir realmente chegar a um status de não condenar e nem elogiar, tá? Isso é muito difícil numa análise histórica, porque, cara, ao analisar, a primeira coisa que vem é um preconceito. Pô, esse cara é um imbecil. Primeira coisa que vem, acontece comigo, acontece com todo mundo, cara. É muito difícil a gente entender que não, opa, calma lá. Vamos entender a ótica desse cara e sair um pouco do meu preconceito, das minhas opiniões. Isso é muito, muito difícil, mas a gente vai tentando chegar lá, tá? Então, a história nada mais é que um diálogo, tá? Entre o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, a todo momento que o presente ele vai se perpassando, ele vai criando novas óticas sobre o passado. E não que a ótica anterior estava errada, mas é porque ele tem um conhecimento acessado que vai formular uma melhor evidência de uma realidade, tá? Então, se no futuro a gente tem um processo tecnológico que vai nos auxiliar para entender melhor o passado, isso é bom, tá? Não é que eu hoje estou fazendo um mau trabalho, na verdade não. É com os recursos que eu tenho, eu vou conseguir chegar a uma verdade histórica. Porém, com uma tecnologia futura, eu talvez consiga ter uma melhor percepção, uma melhor interpretação sobre um fato analisado, tá? Então, sempre vai ter, por isso que a gente sempre, na história, a gente sempre vai ter novas fontes acontecendo, novos documentos, novas percepções sobre algo, porque é coisas que vão melhorando o nosso quebra-cabeça. A realidade é basicamente um quebra-cabeça, onde a gente não tem todas as partes e algumas a gente vai ter que interpretar, tá? E é claro que isso não significa que a gente precisa pegar essas partes faltando e inventar o que aconteceu ali. Na verdade, é uma dinâmica de associação lógica. Se aconteceu isso aqui, então isso aqui aconteceu aqui, tá? Não é tentar imputar uma coisa que nunca existiu porque você acha que pode. Não. O ideal é sempre seguir um conhecimento lógico através da realidade. E, cara, a gente pode analisar infinitamente um fato histórico que sempre vai ter algo de novo que a gente não percebeu. Sempre vai ter algo novo ali acontecendo sobre uma realidade que a gente às vezes não teve essa ótica, essa perspectiva, uma perspectiva mesmo em relação a esse fato, mas que depois, um pouco mais para frente, um pouco no futuro, a gente consiga analisar melhor, tá? Então, sempre haverá algo para colher dentro de uma realidade, tá? Por isso que sempre vai ter estudos sobre algo, principalmente quando se trata de passado, que é algo que a gente não tem claramente o acontecimento. O passado analisado, ele ele tem infinitas possibilidades de a gente analisá-lo, tá? Com infinitas possibilidades de colher informações. Então, é muito denso, cara. Uma realidade ele é muito densa para a gente entender o que cada um daquelas pessoas pensou, o que cada um articulou, o que realmente aconteceu, por que que não aconteceu. Então, assim, é muita coisa, é muito fato, é uma realidade muito grande para se investigar, tá? E aí, a partir disso, é claro que conforme a tecnologia vai avançando, vai melhorando, a gente consegue voltar ao passado com mais fidedignidade, né? Com mais qualidade, eh, com mais percepções do que realmente aconteceu e de como aconteceu, tá? Se muitas vezes nem a nossa própria história, dentro da nossa memória, a gente tem lapsos ali de que, pô, como que aconteceu? Eu não lembro. Então, se a nossa própria memória, de nossa própria existência, a gente deixa e peca sobre como aconteceu, imagine a gente analisar um fato histórico de 200, 300 anos atrás, que a gente tem só alguns documentos, né? Então, ah, a gente precisa ter isso em claro. Então, fazendo basicamente sendo sucinto sobre tudo que a gente viu sobre a história. A história é uma ciência que vai analisar sobre tudo que aconteceu,
tá? A historiografia é nada mais, nada menos que uma ciência que vai analisar o que foi produzido, né? Então, o que foi escrito, o que foi feito, é analisar isso e chegar a uma verdade através disso. Então, a historiografia vai analisar o que foi feito pelo ser humano dentro dessa história e como a gente consegue interpretar a história a partir disso. A história é um diálogo, tá, entre o presente e o passado, sendo o presente o responsável por interpretar e colher os dados que aconteceu, tá? É importante não ter juízo moral sobre esta verdade, tá? A gente precisa se desprender ao máximo de quem nós somos para entender o fato acontecido, tá? Isso é crucial, não tem como a gente fugir disso. A realidade sempre vai ter algo para a gente colher dela. Isso acontece também em livros, cara. Às vezes a gente está lendo livro de literatura, lendo livro de romance, lendo livro ali mais científico. Você pega, lê hoje, você vê uma coisa. 2, 3 meses depois você lê de novo, vai ter uma fala de um personagem que ele vai estar se referindo a um futuro possível que você nem tinha se ligado, e isso muda totalmente a perspectiva do livro, né? Do que você achou do livro. Então, assim, se no próprio livro, às vezes, de um conto de fadas, você consegue captar novas coisas a cada leitura, a realidade também não vai ser diferente. E também ter em mente que a realidade é algo que aconteceu e algo objetivo. Não é algo que é o que a gente acha que aconteceu. Não, aconteceu e aí sim, a partir disso, a gente ter as nossas próprias interpretações. A gente não pode ser maior do que a própria verdade a ponto de substituí-la com uma perspectiva. Eu tô com um problema nessa palavra. Com uma nossa percepção nossa, né? Então, não alterar a própria realidade com base na nossa percepção, tá? E por fim, a nossa próxima aula, a gente vai realmente começar no antigo regime, tá? Francês, entender um pouquinho sobre a monarquia, como que a monarquia funcionava, como que era regimentado os poderes do monarca, quem se submetia a quem, porque embora a monarquia seja algo muito visível nos séculos passados, ela vai se alterando, né? Então cada país tem o seu regime monarca diferente. Então, se a gente, por exemplo, pegar um regime islâmico, por mais que eles seguem uma monarquia, né, que é o califá, é um pouco diferente. Tem algumas dinâmicas ali diferentes em relação a um rei na Europa para um califá no Oriente Médio. Então, tudo isso vai ser analisado e entender um pouquinho a perspectiva do rei na época, tá? E como era o rei, tá? Porque a gente vai ver que o rei Luís XVI, ele tinha ele não era um rei tão mau assim como as pessoas promulgam, né? Talvez o rei XV fosse um rei mais tirano que ele. Na verdade, o rei XVI foi até... Eu coloco ali dentro da classe de reis como um bom rei, um rei bom até demais, né? Então, entender também como que ele enxergava a sociedade dele e por que, como que a gente vai enxergar a ótica de mundo daquele tempo. Então a gente vai ver tanto a visão ali do monarca como a visão da sociedade, é o que está acontecendo. E também vou trazer o mapa ali do globo, o que estava acontecendo fora da França, que também é bem importante a gente entender o que estava acontecendo ali na época de 1700 e não 1700, né? O que estava acontecendo ali pré-1700, para a gente entender como que isso vai reverberar dentro da França, né? Todo aquele espírito patriótico que vai acontecer, tá bom? Então, é isso. Dúvidas? Tranquilo? Podem se expressar. Tranquilo, por enquanto. Aí, Tá suave, tá suave. tá, eu vou mandar só agora para vocês um textinho
sobre historiografia e sobre história do Thomas, tá? Que inclusive foi um dos que me auxiliou em relação à construção, tá? Então é um pouquinho bem mais denso, ele vai um pouco mais denso em relação à historiografia e história, mas ele já serve ali como uma boa perspectiva do que o historiador precisa ter para analisar um passado, que é o que a gente viu, mas de forma um pouquinho mais robusta ali, um pouquinho mais técnica, tá? Então a próxima aula a gente agenda certinho, uma data que dê para todos, e aí a gente faz sobre justamente o antigo regime, como que estava sendo, como fluía esse antigo regime.